E aí, galera bacana e animada da internet do YouTube, tudo bem com vocês? Agora são 5 horas, né, 17 horas e 59 minutos pelo horário oficial de Brasília e 6 horas já, né, aqui pelo horário de Brasília. Então vamos gravar esse vídeo hoje aqui. Eu sou o Pedro Honório, eu tenho as dicas, tá, do Enem 2013, estou dando para vocês. E lá no meu grupo de estudos que eu formei, a galera, o que tá acontecendo lá? Tá acontecendo o seguinte: o pessoal tá tendo um pouquinho de dificuldade em fazer a arquitetura da redação. Então eu vou estar fazendo esse vídeo aqui para ajudar eles. Depois eles vão reescrever a redação para mim, tá? Na realidade é que eles estão escrevendo redações muito boas, tá? Redações excelentes, mas existe uma dica para sua redação ser uma redação melhor, tá? Para ela alcançar acima de 800 pontos. E essa dica é a arquitetura. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Eu realizei aqui uma demonstração aqui para estar mostrando para vocês no slide. Então, dicas para se dar bem no Enem com Pedro Honório, tá? Do Enem 2013. Então, vamos lá. Aqui sou eu, tá? Então, é o seguinte, arquitetura da redação, tá? Então, vamos lá. Vamos estar fazendo esse negócio aqui, que é muito interessante. Dicas para você verdadeiramente arquitetar uma redação dissertativo-argumentativa que dará gosto para o leitor em corrigi-la. Então, qual que é o grande segredo? É o leitor, o professor, pegar a sua redação ali, dar gosto de ler ela, ver uma letra bonita. Então, existem várias coisas que vão dar gosto da pessoa ler sua redação. Ver uma letra bonita, ver um bom espaçamento, ver um parágrafo certinho, que é o parágrafo de um dedo que você dá na redação, ver uma estruturação bonita do texto. Então isso já vai dar uma motivação, falar, opa, nossa, essa redação eu quero ler. Ele vai pensar assim, nossa, deve estar boa, né? Para começo de conversa. Passar aqui. Redação. Então você vai começar, ó. Você vai começar assim. No primeiro parágrafo você vai escrever a sua tese. Então vai ter lá assim, ó. Apresente ao leitor de sua redação o que é o tema proposto. Ensine a ele o que é aquilo. As pessoas estão tendo uma dificuldade em formar a base do texto. O texto dissertativo argumentativo é como se fosse um opinativo, como se fosse um texto de jornal, aqueles editoriais que a gente lê no jornal. Então pega um editorial aí e lê que você vai ter uma ideia mais ou menos parecido. Por que é mais ou menos parecido? A diferença é que no editorial você coloca a sua opinião. Aqui não. Por que você tem que apresentar uma tese para ele? A tese, gente, nada mais é do que ensinar o que é o tema, tá? Por exemplo, tema da redação do Enem 2013. Dicas para o Enem. Igual eu estou dando aqui. É o tema da sua redação. Como que você vai escrever esse seu primeiro parágrafo? Sua tese. Você escreve assim, ó. Dicas para o Enem 2013 é um projeto criado pelo Pedro Honório, tal, que visa ajudar os alunos, com dicas e tal, e coisa. É muito bom, entendeu? Então, o que é a tese? O que é o primeiro parágrafo? É você mostrar para a pessoa que vai estar lendo a sua redação o que é aquilo. Tipo, imigração para o Brasil, como foi em 2012. Você tem que explicar para ele o que é imigração. E você começa assim, ó. Atualmente, a imigração para o Brasil vem ocorrendo de forma tal. Então, você começa já falando da imigração. Aí você vai explicar para ele o que é aquele tema, o que é aquela tese. Dá uma explicação, uma explanação, tá? Para ele. Desenvolvimento. O desenvolvimento começa a partir do segundo parágrafo, tá? Comece a falar sobre o assunto e dizer o que está ocorrendo. Então, daí pra frente, você já vai começar a falar sobre o assunto. Corrupção. Você já começa a falar sobre a corrupção. Por causa dele, comece a falar os lados positivos, se caso existirem, e os lados negativos. Geralmente, na redação do Enem, existem os lados positivos e os negativos, como a imigração no Brasil. Existe o lado positivo e o lado negativo. Então, você vai falando para ele a partir do seu segundo parágrafo. Argumentação no terceiro parágrafo. No terceiro parágrafo é onde você vai dar o checkmate. Você vai começar, comece aqui a dar exemplos claros de sua ideia ao leitor, expondo a ele que aquilo dito acima é verdade devido aos fatos que você agora citará. Então, no primeiro parágrafo, no primeiro você explicou para ele o que é aquele assunto que você vai abordar, na sua redação, claro. No segundo, você desenvolveu, você começou a falar do assunto especificamente.
Agora no terceiro você vai começar a mostrar para ele por que aquilo que você falou acima é verdade. Então você vai começar a falar, no caso da imigração, você vai começar a falar, olha, hoje no Brasil, o Brasil recebe imigrantes de países da Europa, porque eles fogem da crise, recebe imigrantes do Haiti, porque eles vêm fugidos também do terremoto, da fome, da miséria que estão passando lá. Então aí você começa a mostrar para ele fatos reais que vão suscitar a verdade sobre aquilo que você falou acima. Tudo entendido? Passar para o próximo aqui. Continuação. A conclusão, quarto parágrafo, fechou. Você vai terminar mostrando ao leitor um apanhado geral, então você vai fazer um apanhado geral em mais ou menos 2 linhas no máximo, tá? Um apanhado geral, falando assim, visto que isso, um apanhado geral, aquele apanhado geral que você faz do texto, em mais ou menos 2 linhas, e expõe sua ideia para mudar aquele problema em mais ou menos 5 a 7 linhas. Pronto. A conclusão você usa ela para dar uma ideia de melhoria. O Enem sempre ele vem trazendo temas para que você coloque no final, na sua conclusão, uma ideia para melhorar o problema que aquilo está acontecendo. Então você procura uma ideia para melhorar. Como que se melhora a corrupção? Como que se melhora o caso da imigração? Então você ensina para o leitor como melhorar aquele problema. Detalhe, você vai fazer o seguinte. Vamos voltar lá, peraí. Eu vou voltar lá, aqui. Quantas linhas, as pessoas perguntam, quantas linhas eu vou gastar na minha redação para fazer a tese no primeiro parágrafo, o desenvolvimento no segundo, a argumentação no terceiro e a conclusão no quarto? Quantas? É o seguinte, eu aconselho que todo mundo que faça o seguinte, coloque o seu título na primeira linha, já não salta linha, na de baixo já escreve, começa a escrever o primeiro parágrafo. Você já gastou uma linha, você tem 30 linhas. Eu aconselho as pessoas que recebem as minhas dicas a usar todas as linhas possíveis, as 30. Preencha todas. Então você começa assim, você usa para tese de 5 a 8 linhas. No desenvolvimento você usa de 5 a 7 linhas, tá? Então vamos fazer a conta aí. Vamos pegar o máximo, 8 linhas no começo, 7 linhas no segundo parágrafo, né? Então você já tem aí 8 linhas aqui e 7 aqui, vai dar 8, 8, 16, vai dar 15, né? 15 linhas. 15 linhas você já gastou para fazer os 2 primeiros. E você gasta mais 15 linhas, tá? Divide aí certinho para fazer a argumentação e a conclusão, tá? A conclusão, eu aconselho que vocês aqui, 2 linhas para expor a ideia, o apanhado geral, e de 5 a 7 linhas, então vai ficar, se você gastar 7, vai ficar 8, 9 linhas. Aí você controla lá com o desenvolvimento para não faltar espaço. Tudo isso você vai ter o que? O rascunho na hora da prova, para você fazer essa arquitetura rápida. O texto você não deve demorar mais que 30 minutos para fazer ele, o rascunho. Aí você vai consertar o seu rascunho e depois você gasta mais ou menos uns 20 minutos tomando muito cuidado para passar limpo na folha final, tá bom? Então essas são minhas dicas aí. Isso aqui chama estruturação da redação. Prestem bastante atenção nessas dicas. Eu vou passar esse slide que eu fiz para vocês aqui lá no grupo de estudos para vocês dar uma olhada nele com mais cautela, com mais critério, para vocês entenderem direitinho, tá? Mas assista o vídeo aí. Valeu, galera. Brigadão para vocês aí. Até a próxima.